Nesse vídeo vamos tratar sobre os casos repetitivos do STF, do STJ e da TNU que tratam sobre os requisitos para a concessão do benefício do auxílio reclusão. A gente tem os seguintes requisitos para o gozo do benefício. Primeiramente, ele tem que ter qualidade de segurado, melhor dizendo, o instituidor do benefício tem que ter qualidade de segurado. E aqui uma questão muito importante, porque há uma má compreensão na sociedade de que é um benefício pago ao presidiário, quando na verdade é um benefício pago aos dependentes. Então, o presidiário não recebe qualquer valor, quem vai receber são os seus dependentes, ou seja, sua esposa, ou seus filhos, ou seu marido, se for uma mulher que está reclusa. E outra questão é a própria qualidade de segurado, porque há essa má compreensão de que qualquer pessoa que venha cometer um crime e venha a ser presa vai receber um benefício de auxílio reclusão, quando na verdade o benefício é pago apenas quando aquela pessoa que foi presa já era contribuinte, ou seja, já era um trabalhador formal, né? Ele já recolhia para a Previdência Social. Inclusive, desde 2019, que houve uma definição de um prazo de carência de 24 meses. Antes a carência era dispensada, era exigida apenas a qualidade de segurado. Agora é necessário uma carência de 24 meses, que é até mesmo o dobro da carência para o benefício por incapacidade, por exemplo. Então é uma carência hoje ampliada em relação a outros benefícios. Vai ser menor apenas do que a carência para a aposentadoria por idade, que aí é uma carência de 15 anos, né? E o terceiro requisito é a baixa renda. Então, é um benefício que é pago para dependentes daquela pessoa que já vinha contribuindo para a Previdência Social e venha praticar um crime e é preso, né? E, além disso, essa pessoa, no caso, o presidiário, tem que estar dentro do conceito de baixa renda. Mas aqui, sobre a baixa renda, é onde tem mais questões atualmente. Nem sempre foi exigido esse requisito, ele foi criado pela Emenda Constitucional 20 de 98, passou a exigir a baixa renda. Naquela época foi estabelecido um limite de R$360 de renda mensal, e esse valor vem passando por atualizações via portarias ministeriais. E, a propósito, com a Emenda Constitucional número 103 de 2019, foi atualizado esse valor em 2019 para R$ 1.364,43, e agora foi dito que a atualização deve ser feita com os mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência, ou seja, vai aplicar o INPC. Mas ainda mais importante para o tema do vídeo de hoje é a medida provisória 871/2019, convertida na lei 3.846 do mesmo ano, que além de ter feito alteração, por exemplo, no prazo de carência, que antes era dispensado, aumentou para 24 meses, passou agora a dizer que apenas é concedido benefício em regime fechado, ou seja, não há mais pagamento do benefício quando o instituidor do benefício está em regime semiaberto. Mas o ponto mais importante para a gente aqui hoje é o cálculo da renda mensal a partir da média dos 12 meses anteriores. E antes dessa alteração, se pegava a remuneração do segurado na data da prisão dele. E sobre isso a gente tem alguns temas repetitivos, né? A gente tem o tema 89 do STF, que diz que, primeiramente, que a renda a ser considerada é a do segurado, instituidor, né? E não a dos dependentes. Isso porque o benefício busca cobrir o risco social da perda da renda por essa pessoa que venha a ser presa, certo? Então, em tese, né, é possível que uma pessoa que tenha alta renda venha a receber um auxílio reclusão se, por exemplo, o pai dela, que tinha baixa renda, venha a ser preso. Então, é uma situação com certeza muito rara de acontecer, mas que, em tese, é possível de acontecer. De outra mão, a situação oposta seria mais complicada, né? Porque se fosse considerada sempre a renda dos dependentes, significaria que menores de 14 anos sempre teriam direito ao benefício, porque são pessoas que não têm renda, a menos que sejam herdeiros, né? Que aí pode ter um patrimônio que gere renda para elas, mas não vai ter renda decorrente do trabalho. Então, enfim, o STF disse que a renda a ser considerada é a da pessoa que foi presa. E, como eu disse, a partir da medida provisória 871/2019, passou a ser utilizado a média dos 12 meses anteriores à prisão. E sobre isso, a TNU já decidiu no tema de número 310,
que se a pessoa não tem 12 meses de remuneração, nos 12 meses anteriores à prisão, a divisão da renda mensal vai ser feita apenas pelo número de meses em que ele teve renda. Portanto, aqueles meses em que não houve renda não ficarão com a renda zero e para permitir uma divisão por 12. E outra situação diz respeito à situação de desemprego, e aqui era mais importante essa discussão aqui na época em que a renda mensal era definida pela última remuneração da pessoa, ou seja, os fatos ocorridos antes da medida provisória. E a discussão na época era se a renda a ser considerada seria o último salário de contribuição da pessoa ou se seria a renda da pessoa na prisão, no caso de ela ser desempregada. E o STJ disse que deve ser considerada a renda atual na data da prisão. Significa, então, que se a pessoa estava desempregada, ia ser considerada como uma pessoa sem renda, certo? E a TNU se alinhou a esse entendimento no tema número 31, que revisou a sua tese para seguir o entendimento do STJ. Tinha um tema de número 133 que chegou a ser afetado e depois foi desafetado depois dessa revisão aqui. A propósito, o STF disse que essa matéria não é constitucional, então ele não enfrentou esse assunto em sede de recurso extraordinário. Então, a gente tem aqui o seguinte cenário. Para aquele período anterior à medida provisória 871, né, se considerava apenas uma renda, a renda na data da prisão, e se a pessoa não tivesse renda, se estivesse desempregada, se considerava que ela não tinha renda, portanto, era uma pessoa de baixa renda. A partir da alteração normativa, aí passou a considerar 12 meses, os últimos 12 meses de remuneração dele, e quanto a isso, a TNU disse que os meses que ele não trabalhou, que ele não teve renda, aí nesse caso, esses meses não entram no divisor, certo? Então se considera a renda do ano, os meses que ele tem renda e divide pela quantidade de meses que ele teve renda, certo? Portanto, não vai dividir sempre por 12, como eu já mencionei anteriormente. Agora, existe uma outra questão, que é a seguinte, seja na situação anterior, seja na atual, né, é possível que essa renda definida, seja pela média ou a última remuneração, por vezes acontece dessa remuneração ficar só um pouquinho acima do limite da baixa renda. E aí fica a discussão se o juiz pode ou não flexibilizar esse critério. E quanto a isso, a TNU decidiu primeiramente que se a diferença é irrisória, é possível a flexibilização do critério. O STJ veio agora, num julgado mais recente, e foi esse julgado aqui que me motivou a gravar esse vídeo, o que aconteceu recentemente, e aí o STJ fez uma distinção agora, né? Ele disse que para o regime anterior à medida provisória 871/2019, ou seja, que considerava apenas um salário de contribuição, aquele existente na data da prisão, nesse caso sim, cabe a flexibilização, porque como se considera apenas um salário de contribuição, seria muito duro, digamos assim, não flexibilizar. E no caso aqui, o relator, que fez um voto muito didático, ele fez um levantamento sobre os precedentes do STJ para tentar definir o que era uma diferença irrisória à luz da jurisprudência do STJ. E, na maioria dos casos, a diferença era de menos de 5%, ou seja, a renda mensal extrapolava o limite legal em menos de 5%, mas chegou aqui a um limite de 8,4% de diferença. Então, nos precedentes listados aqui, nenhum, por exemplo, superava 10% de excesso sobre o limite legal. E, enfim, a análise tem que passar sempre pelo princípio da razoabilidade. No entanto, como eu disse, foi feita uma distinção, porque a partir do momento em que passou a ser feito um cálculo em cima dos 12 meses, as últimas 12 remunerações, ou seja, estabelecendo uma média, aí já não cabe mais essa alegação de que o legislador está sendo muito duro ao estabelecer como apenas um dia uma renda para definir o limite legal. E aí, portanto, o STJ disse que a partir do estabelecimento dessa média mensal não cabe mais a flexibilização. No entanto, o STJ modulou
o seu entendimento, né, os efeitos desse julgado. E no caso aqui, quanto a esse período posterior à alteração da medida provisória, ou seja, as prisões acontecidas após a medida provisória, não havia ainda um entendimento do STJ, pelo que a modulação não é exatamente por uma mudança de entendimento, mas, de toda forma, o STJ entendeu que, por um espírito aqui de amparo social aos dependentes, seria relevante fazer uma modulação dos efeitos para permitir essa flexibilização, pelo menos para os fatos ocorridos entre a medida provisória até a data do início do julgamento. Então foi mantida a flexibilização para prisões acontecidas após a medida provisória 871/2019, mas que aconteceram também antes do início do julgamento desse caso repetitivo, que aconteceu em 27 de novembro de 2024. Em tentar aqui resumir, então, portanto, se aconteceu a prisão antes da medida provisória 871/2019, cabe a flexibilização, e aí o STJ sinalizou, isso não consta na tese, mas sinalizou no voto aqui do relator, que o limite de flexibilização estaria ali em torno de 10% de excesso sobre o limite da renda mensal. Se a prisão aconteceu a partir de 18 de janeiro de 2019, que foi quando iniciou a vigência da medida provisória, e antes de 27 de novembro de 2024, aí, nesse caso, também vai ser permitida a flexibilização e, da mesma forma, se foi determinado o pagamento em decisão judicial proferida anteriormente a 27 de novembro de 2024, aí também não vai implicar em devolução de valores já recebidos. Naturalmente, se a decisão foi proferida e não houve ainda o pagamento, aí esse pagamento já não vai acontecer, salvo se a prisão aconteceu entre essas datas aqui, ou seja, entre 18 de janeiro de 2019 e 27 de novembro de 2024, que aí, nesse caso, cabe a flexibilização, como mencionado agora na fixação da tese do tema 1162. Como eu já mencionei, atualmente apenas cabe na situação do regime fechado, mas a gente tem a situação das pessoas que foram presas em regime fechado e progrediram o regime para o regime semiaberto após alteração normativa. E aí o tema 357 da TNU disse que, nesse caso, a pessoa vai ter direito ao benefício pelo regime anterior. Enfim, eu gravei aqui um vídeo sobre o tema 357 e eu recomendo que vocês vejam. Vou colocar aqui o link na descrição para vocês conferirem na íntegra. Mas, enfim, o que se definiu como a data do regime jurídico para estabelecer se pode receber o benefício em regime semiaberto é a data da prisão e não a data da progressão de regime. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do conteúdo, lembre-se de clicar no botão de curtir e também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima.